Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Revisão para o UEM, tá? Eu sou o professor Barreto, trabalho a matemática e vou comentar com vocês um detalhe aqui, ó, muito importante, que é bem recorrente nessas provas, tá? Nós temos aqui uma situação que nós falamos de figuras semelhantes e de sólidos semelhantes. Figuras semelhantes é quando eu trabalho na geometria plana, tá? E quando duas figuras são semelhantes, me escutem. Dois círculos sempre são semelhantes. Dois polígonos regulares de mesma natureza sempre são semelhantes. O que são polígonos regulares de mesma natureza? Dois triângulos equiláteros, dois quadrados, dois hexágonos regulares, sempre são figuras semelhantes, tá? O que acontece? Dois quadrados, eles vão ter lados diferentes, né? Mas eles são figuras semelhantes. Então, repito, quando é que duas figuras são semelhantes? Dois círculos ou dois polígonos regulares de mesma natureza. O que são polígonos regulares? São aqueles que têm lados iguais e ângulos iguais. Quais são os polígonos regulares de mesma natureza? Dois triângulos equiláteros, dois quadrados, dois pentágonos regulares, dois hexágonos regulares e assim por diante. Também, meus amigos, uma situação importante de figuras semelhantes é aquela que você vai ter triângulos semelhantes. E quando é que dois triângulos são semelhantes? A condição para que dois triângulos sejam semelhantes é que os três ângulos de um, na verdade, dois ângulos de um sejam iguais ou respectivamente congruentes a dois ângulos do outro, tá? Quando eu digo que dois ângulos de um são congruentes a dois ângulos do outro, é claro que pela soma dos ângulos internos, o terceiro vai ser, beleza, semelhante ao terceiro, tá bom? E aí, o que nós temos aqui, ó? A razão entre as áreas é a razão de semelhança ao quadrado. Quando eu falo de razão entre áreas, é a razão de semelhança ao quadrado. O que é a razão de semelhança? Nos triângulos aqui, ó, vamos dizer que esse lado aqui vale x. E esse lado aqui vale A. A razão de semelhança, moçada, é a divisão entre os lados que se representam. Ó, entre o alfa e o beta está o x, entre o alfa e o beta está o A. Então, ó, x para A é essa razão de semelhança. Que poderia ser, por exemplo, aqui o y. O y está entre o beta e o θ. Entre o beta e o θ seria o B. Seria o y para B, que seria essa medida por essa. Perfeito? Então, quando as figuras são semelhantes, você divide os lados ou as medidas que se representam, não necessariamente os lados. Os lados que se representam são chamados de lados homólogos. Então guarda o nome porque pode aparecer. O que são lados homólogos? São aqueles compreendidos entre os mesmos ângulos. Entre o alfa e o beta é o x, entre o alfa e o beta é o A. Então essa divisão do x para o A é uma razão de semelhança, chamamos de K. Quando eu falo de área, essa razão deve ser elevada ao quadrado. Então eu falo assim, ó, a área deste está para a área deste, assim como o lado está para o homólogo ao quadrado, que é a razão de semelhança. A razão de semelhança deve ser elevada ao quadrado. Então o que é essa razão de semelhança? É a divisão entre os lados que se representam. Pode ser a divisão entre as alturas, pode ser a divisão entre as medianas, mas usamos bastante divisão entre lados ou divisão entre alturas, tá bom? Mais uma vez, quando que duas figuras são semelhantes? Quando você tiver dois círculos, dois polígonos regulares de mesma natureza, ou dois triângulos, e a condição para que dois triângulos sejam semelhantes é que os ângulos do primeiro sejam respectivamente iguais aos ângulos do segundo. Se você for ver como condição é mínimo necessário, eles vão falar que dois ângulos de um respectivamente iguais a dois ângulos do outro. É claro que pela soma dos ângulos internos, o terceiro ângulo vai ser igual ao terceiro. Quando eu falo de geometria plana. Na geometria espacial eu vou falar de sólidos semelhantes. Quando é que dois sólidos são semelhantes? Deixa eu apagar aqui, ó. Dois sólidos são semelhantes, meus amigos, nos seguintes casos. Duas esferas sempre são semelhantes. Uma esfera de raio 2, outra esfera de raio 5, são semelhantes, tá? Duas esferas sempre são semelhantes. Também nós temos que dois poliedros
convexos, poliedros regulares de mesma natureza. Agora não são polígonos, agora são poliedros. Por exemplo, 2 tetraedros regulares, 2 cubos, 2 octaedros regulares, sempre são semelhantes. Então, mais uma vez, sólidos geométricos semelhantes, 2 esferas ou 2 poliedros regulares de mesma natureza. Tetraedros regulares, octaedros regulares, hexaedros regulares, que é o cubo, dodecaedro regular ou icosaedro regular, tá ok? E também, quando você tiver um cone ou uma pirâmide, então eu vou desenhar aqui uma base regular, que é um cone ou uma pirâmide, e a uma determinada distância do seu vértice, você faz um corte, e você vai ter um outro cone ou outra pirâmide semelhante, beleza? Então, ó, a altura do maior, a altura do menor, a altura do maior, a altura do menor. A razão entre as alturas, do maior pelo maior, ou do menor pelo maior, é a tal de constante de proporcionalidade. Então, moçada, quando você tiver um cone ou uma pirâmide e fizer um corte paralelo à base, você obtém uma nova pirâmide ou um novo cone que são semelhantes ao maior. Então, você tem que a razão das alturas é essa razão de semelhança. Quando falamos em sólidos geométricos, podemos falar em volume. Então, a razão entre os volumes é a razão de semelhança elevada ao cubo. Quando falamos de volume, falamos disso. Quer ver uma coisa bem cara de prova de conhecimentos gerais? Tá ok? Bem cara de prova de conhecimentos gerais. Ó, se você tem uma esfera, beleza? 2 esferas aqui, ó. Vou fazer uma menorzinha. Tá? 2 esferinhas aqui, ó, para a gente entender. Pode ser misturado com biologia, moçada, em alguma questão que ele vai falar para vocês a respeito de, por exemplo, células, 2 células no formato esférico. E essas células, elas podem sofrer bipartição, sei lá, divisão celular, aí eu não vou entender direito. E ela pode sofrer várias divisões. Então nós temos aqui, ó, que o raio de uma célula e o raio da outra. O raio dessa célula vale R. O raio dessa célula é o triplo, 3R. Tudo bem? Então, eu tenho uma célula de raio R e outra célula de raio 3R. Ou uma célula de raio 2, outra de raio 6, é o triplo, mesma coisa, mesma ideia. O que nós temos aqui é o seguinte, ó. Nessas células, nas questões que podem aparecer para vocês, eles podem falar assim, ó. A razão das áreas. Então, ó, essa aqui eu vou chamar de célula 1, essa aqui eu vou chamar de célula 2. Você pode ter que a razão entre as áreas, a área 1 está para a área 2, a área da superfície esférica, a área do envoltório, do que está em volta, tá? Isso é a razão de semelhança. O que é a razão de semelhança? Vai ser a razão entre os raios, ó. O raio da primeira pelo raio da segunda, elevado ao quadrado. Quando eu falo de área, eu posso elevar ao quadrado. E isso você pode usar também quando falamos de escala, tá? Então agora, eu simplifico aqui, eu tenho que a área 1 está para a área 2, isso é igual a 9. Então eu posso falar que a área 1
é igual a 9 vezes a área 2. O que você percebe? Que o raio eu multipliquei por 3. A área eu multipliquei por 3 ao quadrado, eu multipliquei por 9. Tá? Isso com relação à área. Mas se eu falasse para vocês de volume, escrever aqui, o volume da primeira está para o volume da segunda, e já vou alertando vocês, meus amigos, muitos de vocês já sabem, mas outros não. Eu fiz uma cirurgia e eu estou escrevendo com a mão esquerda, eu não sou canhoto, tá? Mas vamos lá, o volume da primeira para o volume da segunda é igual ao raio da primeira, é a razão de semelhança, a razão das medidas que se representam pelo raio da segunda. Agora eu falei de volume, eu elevo ao cubo. Sei que esse raio com esse raio pode ser simplificado. Eu tenho que o volume 1 para o volume 2 é igual a 27, que é 3 ao cubo. Então, o volume 1 é igual a 27 vezes o volume 2. Perfeito? O raio eu multipliquei por 3, o volume eu multipliquei por 3 ao cubo, 27. O raio eu multipliquei por 3, a área eu multipliquei por 3 ao quadrado, 9. Fica aí essa dica para você, fique atento. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, professor Barreto falando. Dica para o EM, importante para você é o seguinte: muitas vezes você vai trabalhar exercícios e, olha gente, das mais variadas situações, pode ser que misture com física, pode ser que você tenha uma situação que envolva a regra do paralelogramo, pode ser que você tenha situações na física, pode ser que você tenha situações que envolvem ótica, pode ser que você tenha situações na química, onde você vai ter muitas vezes ângulos entre ligações, tá? E medidas dessas ligações. Então eu estou te colocando aqui diante de situações que vocês podem ter em mãos e saídas que vocês podem ter, correto? Aqui eu tenho um triângulo isósceles, os dois lados são congruentes, eu quero saber quais são esses lados, eu poderia ter esses lados e querer saber esse aqui, e tem aquele ângulo de 120 graus, tá ok? Eu poderia começar a propor aqui o seguinte, a lei dos cossenos, tá? Então a primeira coisa que eu posso propor para vocês é a respeito da lei dos cossenos. Mais uma vez lembrando que mão esquerda aqui está aprendendo ainda. Lei dos cossenos, nós sempre começamos com um lado e terminamos com o cosseno do ângulo oposto, certo? Então aplicando aqui a lei dos cossenos, nós temos assim, 4 raiz de 3 ao quadrado igual a x ao quadrado mais x ao quadrado menos 2 vezes x vezes x vezes cosseno de 120 graus. Então nós temos que 4 raiz de 3 ao quadrado, comigo, 4 ao quadrado 16, raiz de 3 ao quadrado é 3. 16 vezes 3 vai dar 48, igual a 2x ao quadrado menos 2x ao quadrado, cuidado, repito, cuidado, cosseno de 120, 120 é o ângulo do segundo quadrante, o cosseno de 120 é negativo porque é do segundo quadrante, e é igual ao cosseno de 60 numericamente, que é 1/2, então vai ser menos 1/2, o cosseno de 120, 120 é um ângulo do segundo quadrante, cosseno negativo, então vai colocar aqui, no lugar do cosseno de 120, menos 1/2, então você vai ter que, isso aqui vai dar 48, é igual a 2x ao quadrado, esse com esse simplifica, menos com menos é mais,
x ao quadrado. Eu continuo aqui, falando que, vou arrumar aqui melhor, 48 vale 3x ao quadrado. 48 dividido por 3 dá 16. 16 vai ser x ao quadrado. X é a raiz quadrada de 16, que vale 4. Então aqui é uma situação para a gente aplicar a lei dos cossenos. E lembrando vocês que o cosseno no segundo quadrante é negativo. O cosseno de 120 é menos o cosseno de 60. Guardem isso. Quando a soma de dois ângulos der 180 graus, o cosseno no primeiro quadrante é positivo, no segundo quadrante é negativo, mas numericamente, em módulo, são iguais. Agora, lei dos senos. Essa mesma situação poderia ser aplicada à lei dos senos. Então, gente, que aqui é uma revisão que estamos fazendo. Então, eu estou mostrando algumas leis para você lembrar que tem exercícios que não tem todas as saídas. Nesse aqui, por exemplo, nós sabemos que se esse ângulo é 120 e esses lados são iguais, estes ângulos são iguais. 120 para 180 falta 60, que vai ter que ser 30 aqui e 30 aqui. E a lei dos senos funciona assim, sempre um lado dividido pelo seno do ângulo oposto é igual ao outro lado dividido pelo seno do ângulo oposto. Aplicamos então assim, 4 raiz de 3 está para o seno de 120 assim como x está para o seno de 30. E aí eu tenho 4 raiz de 3 está para o seno de 120. Seno de 120, moçada, seno é positivo no primeiro e positivo no segundo quadrante. O cosseno que é positivo no primeiro e negativo no segundo. O seno de 120 é igual ao seno de 60, que vale raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Isso é igual a x pelo seno de 30, que vale 1/2. Olha o que eu vou fazer, Este 2 com esse 2 eu vou simplificar. Este raiz de 3 com esse raiz de 3 eu vou simplificar. E eu chego aqui, da mesma forma que x vale 4. X vale 4. Beleza, meus amigos? E aí, temos, especificamente nesse exercício, tá? Porque ele é isósceles, então nem sempre você vai ter um triângulo isósceles, mas especificamente nesse, moçada, quando um triângulo é isósceles e você traça uma altura a partir desse vértice, que é formado pelos lados iguais, vai ter uma particularidade. Essa altura, ela vai ter uma particularidade. A altura chega formando 90 graus. Só que ela vai chegar formando 90 graus no ponto médio, então 4 raiz de 3 vai dividir em duas partes congruentes de 2 raiz de 3, aqui 2 raiz de 3, certo? E esse ângulo que era 120 graus, virou 2 ângulos de 60 graus, e nós temos 2 triângulos congruentes, beleza? Agora o que acontece, olhando para esse triângulo aqui, você sabe que um dos 2 triângulos, eu vou olhar para esse aqui, destacar, isso aqui é uma hipotenusa, o ângulo aqui é 60 graus, e esse cateto vale 2 raiz de 3. Então você sabe que aqui é a hipotenusa, isso aqui é, em relação aos 60 graus, um cateto oposto. Cateto oposto e hipotenusa está na relação do seno.
Então você vem e fala que o seno de 60 graus é igual cateto oposto, que é 2 raiz de 3, pela hipotenusa, que eu quero, que é o x. O seno de 60 vale raiz de 3 sobre 2. Então eu venho e coloco, ó, seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Isso é igual a 2 raiz de 3 por x. Este raiz de 3 e este raiz de 3 eu simplifico. Aqui ficou 1. E acabou, moçada. Olha como ficou simples. Você vai ter que x vezes 1 é x. 2 vezes 2 é 4. Está aqui. As 3 respostas. Tem que bater, é o mesmo exercício, maneiras diferentes, para você recuperar relações trigonométricas no triângulo retângulo, lei dos senos, lei dos cossenos, situações que vocês aplicam em outros exercícios, que não vão ter 3 saídas, pode ser que seja uma delas, mas está aí a revisão para vocês, beleza? Fiquem atentos, moçada, às novas dicas aí, valeu? Forte abraço.